Brasil tem problema de emprego porque a gente não vinculou na Constituição o quanto o governo gasta com política pública de emprego. Ou o governo tem problema de habitação porque a gente não vinculou na Constituição da República o quanto o governo gasta de habitação. A gente não resolveu o problema do saneamento porque, olha só, como a gente nunca pensou nisso antes, a gente não vinculou o orçamento para saneamento na Constituição. Se é a solução, então vamos colocar de infraestrutura até defesa, até segurança. Nós não vivemos num país seguro, nós temos tanto do metade do território do Rio de Janeiro tomado pelo crime porque a gente não teve a ideia de vincular o orçamento na Constituição da República, né? Daremos agora seguimento à tramitação da proposta de emenda à Constituição 383. Temos requerimento de retirada de pauta apresentado pelo Partido Missão para encaminhar o requerimento do deputado Kim Kataguiri. Presidente, essa PEC, ela tem o objetivo de estabelecer um mínimo de 1% no investimento do Sistema Único de Assistência Social. Por que eu sou contrário? Primeiro, porque eu sou contra a vinculação orçamentária de qualquer matéria, de qualquer forma. E eu sei que essa é uma pauta muito impopular, mas eu não tenho medo de perder popularidade ou de perder voto por aquilo que eu acredito. País sério, país desenvolvido, não carimba as suas verbas de imposto. E tem indicadores melhores do que os nossos, em todos os sentidos. Seja mortalidade infantil, longevidade, seja indicadores de educação, de saúde, tem menos miséria, tem menos pobreza, tem uma classe média robusta, sem nem 1% de obrigação colocado na Constituição de gasto, seja em educação, saúde, segurança, infraestrutura, defesa, porque veja, se o parlamento colocar na Constituição a porcentagem que o presidente, que o governador e que o prefeito precisa gastar em cada área, a gente não precisa de presidente, de governador e de prefeito, porque é papel deles decidir para onde vai o orçamento. E veja, quem está falando isso é um deputado de oposição. Não interessa se o presidente é o Lula, é o Bolsonaro ou é o Renan Santos. Eu quero que o presidente tenha liberdade para exercer o poder de governar, para exercer o poder de tomar decisões no orçamento, porque a urna referendou que ele tome essa decisão. Então, o que a gente vai escutar nesta noite é uma série de discursos falando da importância da assistência social, falando da importância dos gastos, dos investimentos. Ninguém nega isso. Agora, carimbar a verba não é coisa de país sério. Não funciona. Se funcionasse, hoje a gente teria saúde e educação melhor do que França, do que Alemanha, do que Japão, do que Coreia do Sul, do que os Estados Unidos. Sabe o que todos esses países têm em comum? Não vincular aos seus gastos em nenhum desses setores na sua Constituição, nem mesmo em lei ordinária. Então, ter um orçamento, o executivo foi feito para executar. O parlamento não pode determinar as verbas na Constituição que o executivo vai gastar. E eu repito, se vincular gasto, resolver esse problema, ajudasse em alguma coisa, nós teríamos melhor saúde, melhor educação do mundo, porque nós somos o país que mais vincula as receitas de saúde e educação, e agora a gente quer estender isso para assistência social. E digo mais, vincular não significa garantir um mínimo, mesmo porque a assistência social não é vinculado e é o investimento que mais cresceu desde 88. Por isso, eu sou a favor da retirada de pauta. Queria aproveitar o encaminhamento, agradecendo ao líder, para responder ao deputado Kim Kataguiri. Na pandemia, senhor presidente, nós tivemos uma saúde pública mais efetiva e mais eficiente do que os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não têm saúde para pobre. Para quem está na rua, as pessoas e os corpos estavam nas ruas. Os dados nos Estados Unidos, e falo como ex-secretário de saúde, não eram lançados porque não tinha rede de sanitarista, senhor presidente, e de epidemiologista. Então, pobre morre nos Estados Unidos, senhor presidente, no meio da rua. Por isso, senhor presidente, a favor e como ex-secretário de assistência social em defesa da população em situação de rua, dos mais vulneráveis, o Republicanos encaminha contra a retirada de pauta. Presidente, primeiro que eu sempre desconfio da cognição de quem não sabe pronunciar meu sobrenome. Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Segundo que você falar que Dinamarca, que Noruega não tenham a assistência social ou saúde tão robusta quanto o Brasil, porque foram os exemplos que eu citei da tribuna. Eu nem vou entrar no mérito dos Estados Unidos, que os Estados Unidos
com todos os seus problemas, não sendo referência nem de assistência nem de saúde, comparado com seus pares desenvolvidos, ainda tem indicadores melhores do que os nossos. Mas o meu ponto é o seguinte: todos os países mais desenvolvidos que possuem um sistema de assistência social mais robusto do que o nosso não têm vinculação na Constituição. Ponto. Isso é um fato. Todos eles têm indicadores melhores do que os nossos. Todos eles têm programas sociais melhores do que os nossos. Todos eles têm saúde melhor do que o nosso. Não resolve. A gente já tem vinculação na saúde, a nossa saúde está muito para trás dos outros países. A gente já tem vinculação na educação, a nossa educação é uma tragédia, está estagnada há 40 anos. Não resolveu, não vai resolver, missão voto. E quando eu estava ali com o deputado Hugo Mota, eu assisti o discurso de um outro colega preparado, que eu respeito, que é o deputado Kim Kataguiri, que me parece que se coloca contra a PEC. E eu queria dizer a Vossa Excelência, com todo respeito, sou um admirador de Vossa Excelência é sério, preparado, mas Vossa Excelência tem uma desconexão com a vida real. Quando Vossa Excelência descer em São Paulo do avião, é importante Vossa Excelência ir saber a realidade de uma pessoa em situação de rua, conversar com ela, saber o que se passa na vida dela, saber o que se passa na vida das pessoas mais vulneráveis do nosso país. Com certeza, a saúde e a educação avançaram muito mais no Brasil do que a assistência nos últimos anos, porque tinham uma garantia orçamentária. Presidente, eu quero conversar aqui com o meu colega, o deputado Rui Carneiro, e dizer... Por que eu deveria guardar rancor de um ser tão fraco e ridículo como você? O que eu sinto é pena. Que sempre eu desço do avião em São Paulo, vou a Parelheiros, vou a Engenheiro Marcilac, e tenho a dizer para ele dessas regiões extremamente pobres de São Paulo, que eu o convido a conhecer, que ele verá lá, visitando comigo, que as pessoas de Parelheiros, elas não têm acesso à educação, elas não têm acesso à saúde. Quando têm acesso, é uma educação de péssima qualidade. Quando têm acesso ao Sistema Único de Saúde, pegam filas intermináveis. E essas pessoas, hoje, pela Constituição, têm como, aspas, direito, uma vinculação 25 vezes maior do que a que está sendo aprovada aqui para assistência social. Então veja, deputado, hoje nós estamos num país miserável, pobre, com uma educação que fica para trás de países que são ainda mais pobres do que a gente e que tem uma vinculação na Constituição 25 vezes maior do que a que se quer aprovar aqui para assistência social. Aqui essa falsa dicotomia que desenham, essa falácia de que para ser a favor da assistência precisa ser a favor da PEC, isso é mentira. O que eu defendo é um desenho que funcione para assistência, porque querem colocar o desenho para assistência o mesmo para a saúde e para a educação. Desenhos que fracassaram. Se a vinculação resolve, por que a gente não tem uma boa educação? Se a vinculação resolve, por que a gente não tem uma boa saúde? Ninguém defende aqui que tenha menos investimento, ninguém defende aqui que tenha sucateamento, ninguém defende aqui que nenhum programa cabe, mas que se adote modelos que funcionaram no mundo. Nenhum país erradicou a pobreza no mundo e eu desafio os parlamentares desta casa a apresentarem um exemplo de um país que vinculou na Constituição a receita corrente líquida, a assistência social e acabou com a miséria e acabou com a pobreza. Nenhum. O modelo que os senhores estão adotando aqui e o que eu assisto na tribuna do lado de lá é um discurso populista que não resolve o problema, como nunca resolveu. Quantas vezes eu já não vi o presidente Lula discursar dizendo que ia acabar com a miséria, ia acabar com a pobreza, ia acabar com a fome? Até agora não conseguiu. Mais de 20 anos de governo do PT, 40 anos de vinculação orçamentária, e a nossa educação é um lixo.
A nossa educação está destruída. Os nossos alunos, mais da metade, não têm proficiência em português suficiente para exercer a cidadania. Mais de 70% não tem proficiência em matemática para exercer a cidadania. 40 anos de vinculação. Se em 40 anos de vinculação com a educação ela foi um fracasso e ela foi 25 vezes maior do que vocês estão aprovando para assistência, por que vai funcionar para assistência? Se não funcionou uma vinculação tantas vezes maior para a saúde, por que vai funcionar para assistência? Repito, países desenvolvidos e mesmo os pobres, os em desenvolvimento, mas que têm menos miséria, menos pobreza, mais saúde e mais educação do que a gente, não tem vinculação na Constituição. Isso é demagogia, isso é populismo. E me entristece ver uma maioria esmagadora de mais de 300 parlamentares votar um projeto demagógico e populista só para ganhar votos, sem que isso tenha efeito nenhum. E quero fazer uma denúncia aqui. O PT e o governo estão aqui discursando a favor da PEC, mas nos bastidores foram e são contra. Nos bastidores o governo colocou o Ministério da Fazenda para passar recado dizendo que por questões fiscais são contra a PEC. Então o PT e o governo fazem teatro no plenário, mas plantam notícia na imprensa chamando essa PEC de pauta bomba. O PT faz circo no plenário, mas nos bastidores, nas reuniões, pedem para o presidente tirar de pauta. Pedem para os líderes tirar de pauta. Então assim, esse teatrinho que vocês fazem pode enganar muita gente lá fora. Mas não me engana, eu olho aqui para a deputada Heloísa Helena. Ela é coerente, eu posso discordar dela, mas ela é uma deputada coerente. A mesma coisa que eu vejo ela defender no bastidor, eu vejo ela defender em plenário. Não é o mesmo com o PT. O PT queria tirar de pauta por impacto fiscal e aqui está dizendo que é a favor. Obrigado. Ter um sistema único, assim como nós temos um SUS, é garantir que esse atendimento, essa política pública, sejam estruturantes do Estado brasileiro. E o SUAS não vai virar o SUAS se nós não aumentarmos os recursos. E se precisamos vincular para que isso aconteça, vamos nessa noite vincular. É uma reivindicação histórica dos trabalhadores da assistência social, dos movimentos sociais, daqueles que defendem que o Estado tem que olhar prioritariamente para os mais pobres, para aqueles que mais precisam. Bancada do Partido dos Trabalhadores, com muito orgulho, diz sim a 1% da receita corrente líquida, sim a diminuição da desigualdade social no país, que é uma causa de vida do nosso presidente Lula. Diz sim para ampliar as políticas sociais na parceria do governo federal com os governos estaduais e governos municipais. Tenho hoje o orgulho, a emoção, a honra de orientar o voto da Rede Sustentabilidade pela aprovação da PEC 383 de 2017, sim ao SUAS, sim ao acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, nas pessoas em situação de rua, sim à valorização dos profissionais de assistência social, sim a uma maior estrutura para os CRAS, que estão nesses mais de 5 mil municípios brasileiros, uma situação extremamente precária, sim por um atendimento digno às pessoas que realmente necessitam de um Estado forte que ampara as pessoas mais vulneráveis. A Rede Sustentabilidade orienta sim, presidente. Presidente, eu fiquei com uma dúvida, porque o PT e o governo estão dizendo que vinculação funciona e resolve o problema. Mas o PT e o governo foram a favor de diminuir a vinculação agora para assistência e a favor do escalonamento. Ué, se vincular 1% funciona, é bom, diminui a pobreza e diminui a miséria, por que vocês foram contra aplicar a vinculação de 1% agora, já no ano que vem? Eu fiquei sem entender. Engraçado, né? Como as pessoas enganam o eleitor com discurso na tribuna, no microfone, e no bastidor faz outra. É bom que tem essas votações para ficar escancarado o quanto eles não defendem isso no bastidor, sabem que não resolve, sabem que não funciona, mas chega no plenário, como a pauta é popular, eles querem deixar o voto como se eles fossem favoráveis, mas votaram para diminuir a vinculação. Partido Missão vota não. Está encerrada a votação.
Sim, 464. Não, 16. Está aprovada em primeiro turno. O fato da gente não votar o segundo turno da PEC do SUAS hoje, a pedido do governo, só é prova de que tudo aquilo que eu falei é verdade, né? E admitido nos microfones. Se o governo quisesse votar, achasse que era grande solução, não tivesse nenhuma ressalva, nenhuma preocupação com o impacto, teríamos votado os 2 turnos hoje. Eu sou contra, fui contra, continuarei sendo contra. Mas o painel mostrou que mais de 400 deputados são a favor, ou seja, eu não tinha voto para barrar nada. Não votou hoje porque o governo não quis votar. E digo mais, as lideranças do PT e do governo dizem nos bastidores: calma lá, líderes, calma lá, presidente, tem um impacto fiscal. Que engraçado, né? No bastidor o governo é muito preocupado com o impacto fiscal. No bastidor o governo é muito preocupado com as receitas e com as despesas. Agora, na hora de vir para o microfone, para a tribuna, admitir que operou e continua operando, seja para tirar de pauta, seja para diminuir o impacto, aí ninguém tem coragem. Já admitiram, votando o destaque de preferência, que eles não acham que vinculação resolve. Porque se achassem, eles votariam a favor da vinculação de 1% já no ano que vem. Se vinculação resolve, eu vou vincular o quanto mais e quanto mais rápido, eu vou vincular. Por que eu vou esperar? Vou escalonar? Não, gente, olha, vincular resolve o combate à pobreza, tá? Né? Resolve a pobreza. Mas, vamos atrasar um pouquinho essa solução para a pobreza? Ué, se funciona, é outro ponto que eu quero colocar. Se soluciona de verdade fazer a vinculação, eu vou fazer uma proposta e vou oferecer o meu voto para o governo. Se toparem fazer a modificação de que em vez de vincular 1%, vincula 10%, vamos mandar 10% para o SUAS, porque se resolve, né? Se 1% vai ajudar a combater a pobreza, 10% melhor ainda. Se mudar para 10%, eu voto. Se mudar para 10%, vocês podem contar com a minha votação. Não vão fazer, né? Porque sabem que não resolve. Agora, outro ponto. Vou dar outra oportunidade de vocês virarem meu voto. Se vincular resolve problema, vamos então, eu vou apresentar uma PEC, vou começar a coletar assinaturas e conto com o apoio do governo, conto com o apoio do PT, para a gente vincular o orçamento na Constituição para habitação, para infraestrutura, para segurança pública, para saneamento básico, para emprego, porque se resolve, gente. É o que está faltando. O Brasil tem problema de emprego porque a gente não vinculou na Constituição o quanto o governo gasta com política pública de emprego. Ou o governo tem problema de habitação porque a gente não vinculou na Constituição da República o quanto o governo gasta de habitação. A gente não resolveu o problema do saneamento porque, olha só, como a gente nunca pensou nisso antes, a gente não vinculou o orçamento para saneamento na Constituição. Se é a solução, então vamos colocar de infraestrutura até defesa, até segurança. Nós não vivemos num país seguro, nós temos tanto do metade do território do Rio de Janeiro tomado pelo crime, porque a gente não teve a ideia de vincular o orçamento na Constituição da República, né? Então, assim, a gente sabe que é um discurso mentiroso, um discurso populista, um discurso demagógico, que nos bastidores falam uma coisa, na tribuna falam outra. Pelo menos assim, podem não gostar de mim, podem rejeitar, falar que eu sou chato, incisivo, duro, que às vezes eu bato para debaixo da linha da cintura, mas ninguém pode dizer que no bastidor, que nas negociações eu defendo uma coisa e no plenário chego e defendo outra. Coisa que eu posso afirmar categoricamente em relação ao PT e ao governo. A liderança do PT e a liderança do governo, que chegam no plenário e fazem esse jogo dissimulado em relação àquilo que realmente defendem. E outro ponto, a maior parte dos discursos, aliás, eu vi um deputado do PT falando, né? A oposição vota contra porque não gosta de pobre. E, de fato, o PT gosta tanto de pobre que os multiplica e os multiplicou ao longo dos governos pelos quais passou. E discursos genéricos, que nenhum entra no mérito, nenhum entra no texto. Os discursos se resumiram a pobreza é ruim, assistência social é bom, precisamos de assistência social. Mas isso é óbvio, isso é evidente. Qualquer um diz isso em relação a qualquer texto.
o que sobre o texto há em defesa dos mais pobres. Isso nenhum deles foi capaz de responder, tanto que adiaram a votação para levar para a semana que vem, ou sabe-se lá para quando. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.